Boa tarde mais uma vez. Obrigado aí por terem reservado um tempinho na agenda de vocês aí nessa nossa jornada de isolamento social, né? Esse é um projeto um pouco antigo que eu tinha, que a gente batizou de Segurança em 30 Minutos, para poder levar pílulas de segurança para os nossos parceiros, e junto com os nossos parceiros e também os nossos clientes. Então, a gente está iniciando esse projeto hoje. Tenho o prazer de trazer o Herbert e o Bruno da Cybereason. Hoje nós vamos abordar o tema proteção para endpoints, né? Não foi nada fácil, acho que para todo mundo, colocar a força de trabalho remota aí, VPN para cá, VPN para lá, computador debaixo do braço. Então, realmente não foi uma tarefa muito fácil, muito tranquila para todo mundo, né? Então, esse é o tema de hoje. A gente vai ser bem prático, bem direto ao ponto. É um webinar, é um formato de webinar mais prático, é mais um bate-papo, sem muita formalidade. Vocês já conhecem um pouco do meu jeito. Então, eu vou começar um pouco só para passar rapidamente por onde a gente vai passar nesses 30 e poucos minutos. Então, a gente vai discutir um pouco o cenário, rapidamente. Chega de falar de Covid, né, de coronga, de corona, de Covid. Então, vamos falar daqui para frente. Legal. O cenário está colocado. Quais são os desafios tecnológicos, quais são os desafios de segurança para a gente, né? E aí, hoje, focando na segurança dos endpoints, por isso que a Cybereason está com a gente hoje. O Herbert vai falar um pouco sobre a companhia e o Bruno Caseiro vai mostrar para vocês o que é uma proteção adequada para endpoints. E aí a gente encerra com uma sessão de perguntas e respostas, ok? Bom, então falei quem são os apresentadores de hoje, né? O Herbert, que é diretor de vendas e desenvolvimento de negócios para a Cybereason, é um parceiro de longa data já de outros carnavais. O Bruno é o engenheiro sênior deles na América Latina. O Eyal, que é da Cybereason também, ele acabou tendo um outro compromisso, né, Herbert? E vai acabar desfalcando a gente aqui, mas vamos em frente. Herbert, se apresente. Bruno. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me vendo pelo vídeo aí. Não ajuda muito nessa época de corona, tá? Mas... Bom, quero agradecer ao Wider, a Kira e a equipe Wider como um todo. Essa ideia de compartilhar sobre Cybereason como um todo, para aqueles que não conhecem, como nós podemos ajudar em conjunto com a Wider esse novo cenário, esse novo padrão de companhias, né? 100% de acesso remoto, tendo que mudar da noite para o dia a operação que às vezes era mista entre acesso privado, né, dentro da corporação, da noite para o dia passar para tudo remoto. Então, quais são as dificuldades e as melhores práticas que podemos abordar em conjunto e apoiá-los neste grande desafio do dia a dia? Bom, pessoal, é um prazer. Meu nome é Bruno Caseiro, eu sou engenheiro de pré-vendas da Cybereason. E depois eu vou mostrar a ferramenta para vocês, né, tecnicamente, como é que funciona, espero poder contribuir. Vocês fiquem à vontade de colocar qualquer pergunta no chat, tá? Algum ataque, alguma coisa que vocês queiram saber, o que a gente puder ajudar vocês, com prazer que a gente vai tentar dar a nossa contribuição aqui. Legal, pessoal, obrigado. Seguindo aqui o nosso cronograma, nosso roteirinho, né? Então, um pouco das obviedades ali que estão acontecendo, né? Tá todo mundo estressado, não só as economias, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nós discutimos todos os dias com parceiros, com fabricantes, o que pode acontecer. A verdade é que ninguém sabe quais são os desdobramentos no nosso dia a dia, né? Como pessoas físicas e também nos nossos negócios, nas nossas empresas, né? Então, a gente tem desde empresas que estão completamente paradas, eu tenho clientes que dependem de fluxo na rua, né, e as lojas estão fechadas, até aqueles que conseguiram se adaptar parcialmente em trabalho remoto, e outras que conseguiram trabalhar 100% de trabalho remoto, porém, né, todos os negócios foram afetados, né. Isso vai demandar uma criatividade muito grande de todos nós, né, daqui para frente. Então, nós que somos focados em segurança,
não digo nem tanta criatividade, né, mas o nosso trabalho ele fica um pouco mais pesado, porque antes a gente tinha todo mundo concentrado no silo dentro da empresa. Hoje a gente tem uma superfície de ataque gigantesca no qual a gente não tem domínio, então fica mais difícil de se controlar, né? É a famosa frase que eu gosto bastante de usar: aquilo que você não consegue medir, você não tem como gerenciar, né? Como é que você mede o risco da casa do teu usuário? Se tem uma criança pendurada no computador, se tem uma criança mexendo no computador, se o computador que ele está usando está seguro, se a conexão da casa dele está segura, enfim, tem uma série de implicações, né? Isso aí, né, a gente já está percebendo. E um outro ponto, que é o último ali, orçamento congelado ou em reavaliação, né? Se eu fosse sócio agora da fábrica de lenço da Kleenex, eu estava ganhando bastante dinheiro, porque a gente compra uma caixinha de lenço, cada um conta uma história triste para a gente, né? E assim a gente passa, né, passa o dia a dia, é normal, né, pessoal? Então, assim, todo mundo está apertando o sapato, então a gente vai ter que gastar melhor. E temos que adaptar. Temos que nos adaptar, exatamente. Assim, a gente vai ter que ser mais inteligente no uso do dinheiro, né? Vai ter que ser mais racional no uso do dinheiro. Então, assim, não dá para agir da mesma maneira. O famoso nunca pensar fora da caixa fez tanto sentido, né, como no momento atual que a gente está vivendo, né? Então, a gente realmente tem que pensar fora da caixa, tem que trazer soluções mais criativas, mais otimizadas, mais inteligentes, para atender esse novo cenário. Isso, hoje a gente vai até o cenário de segurança para endpoints, mas a gente pode dobrar isso para várias e várias outras frentes, tecnológicas ou não, né? Então, a gente, como repetindo um pouco o que eu falei, né, a gente vai ter que ter um pouco mais de agilidade ali para poder sobreviver. Os próximos, na minha opinião, aí, vou passar a palavra para o Herbert, que eu sou só um moderador, eu vou falar pouco, mas eu entendo que os próximos 90 dias serão bem difíceis economicamente. Assim, a gente vai ter, né, problemas ainda, consequência todo esse isolamento social, consequências econômicas, sociais, então a gente tem ainda aquela nuvem cinza que nós não conseguimos prever o que vai acontecer. Então, temos que ser inteligentes, né? Temos que ali ter tranquilidade e inteligência para sobreviver nesses 90 dias, principalmente, para depois passar a crise. Certo, Herbert? Isso mesmo. Akira, a ideia é, gostaríamos que isso passasse em uma semana, 10 dias, algo do tipo, né? Acho que não é o cenário, temos que nos adaptar, já tem um mês aí passado, acho que essa é a 4ª semana desse confinamento, pelo menos para quem está em São Paulo, né, pessoal? E conforme comentamos de início, muitos tiveram que se adaptar da noite para o dia. Vamos seguir com a tecnologia que a gente hoje tem implantada, não importa, não foi medido se aquilo era um cenário que poderia proteger, mas a necessidade faz a força, né, nesse caso, vamos para a rua, a empresa tem que continuar atendendo. Mas muitos se precaveram de alguma forma de proteção, mas esqueceram do principal, por onde ela começa, né, por onde é o primeiro acesso, ou aqueles que estão compartilhando o ambiente, que é um desktop. Todos estão numa rede privada, numa rede doméstica, compartilhando com outros dispositivos críticos. Então, é algo que a gente tem que medir, que a gente tem que considerar nesse cenário de investir tempo e dinheiro da forma mais ágil, de uma forma mais crítica, né? E é nesse intuito que nós vamos discutir bastante aqui, como remediar, como proteger ou ter melhor visibilidade daquilo que não é 100% seguro. Então, eu acho que é isso aqui. Nesse slide a gente pode avançar, mas para tratarmos como tratamos, né? E vamos falar um pouquinho do famoso novo normal, Herbert. No novo normal, quando a gente diz uma força de trabalho 100% remota, algumas empresas não tinham mais aquele negócio de mesa fixa, meu lugar é esse, meu ramal é esse. Não, você chegava no escritório e escolhia seu lugar e era obrigado a ficar alguns dias fora. Mas isso para 30%, 40% da empresa. Agora, estamos considerando um cenário de 100%. Então, o workforce remote, né, para 100% dos endpoints.
E as redes não são corporativas, pessoal. Hoje você compartilha o seu desktop com informações privilegiadas, com um celular que fez jailbreak, com outro celular que às vezes tem um antivírus qualquer, não atualizado, VPNs sobrecarregadas, VPNs que não são suficientes, às vezes com risco de senhas críticas, né? Compartilhando redes, ou às vezes rede do vizinho. Então, hoje, o novo normal, existem alguns desafios que são críticos, e principalmente os deuses, né, que a gente diz que as equipes de segurança e de tecnologias não conseguem hoje abraçar toda a causa, né? Acho que se eles forem analisar endpoint por endpoint, se eles forem considerar gestão de endpoint, cada alerta, cada segmento, eles não conseguem manter a empresa ativa, ou vai sobrecarregá-los e muita coisa vai passar despercebida. Então, é neste cenário que a gente precisa considerar, né, quais são os novos desafios, né? Uma prevenção necessária nos sistemas agora sendo convertidos em terminais corporativos. Então, hoje o ambiente privado, o ambiente doméstico virou a empresa, virou o perímetro, o novo perímetro que a gente diz. Os padrões dos usuários não são mais padrões, existe um novo padrão de acesso, um novo padrão de navegação, um novo processo de conexão dos usuários. Então, aumentou muito a superfície de ataque. E aonde, conforme eu citei, por onde tudo começa? No dispositivo móvel, no dispositivo, no endpoint, a quantidade de phishing, né, pessoal? Todos aqui acho que já ouviram falar desse cenário de aumento de phishing, muitos considerando aplicativos de Covid, sites de Covid. Então, os atacantes, os hackers estão usando e abusando dessa ação. Então, a superfície, a vulnerabilidade tem sido muito mais crítica. E administrar isso com somente antivírus não é o suficiente. Por isso, a ideia de detecção e resposta a incidente, um trabalho de 24/7, o IDER, Cyber Reason, fazer monitoramento ativo e resposta a incidente, é a ideia de tirar essa sobrecarga da equipe de TI e de segurança. Por isso, atrelar aos experts, né, a equipes dedicadas que fazem isso 24/7, que é o nosso caso, o IDER e Cyber Reason, apoiará vocês, decisores, apoiar vocês, executivos de segurança, a ter melhor atenção nos devidos parâmetros de segurança internamente das companhias. Perfeito, perfeito. Eu acho que realmente o desafio que todos nós tivemos aí nos últimos 45 dias, né, dessa maluquice que foi carregar computador debaixo do braço, habilitar a VPN para cima e para baixo. E, assim, pelo aspecto de segurança, pelo aspecto de conformidade, é um negócio completamente insano, surreal. Mas era o que a gente tinha que fazer para mitigar e contingenciar o negócio. Sem a chavinha das boas práticas, elas foram desligadas por alguns dias, né? Bota a turma para rodar, bota o pessoal para funcionar, garante o mínimo do mínimo e vamos em frente, né? Herbert, fala um pouquinho sobre a Cyber Reason, né? Como é que a Cyber Reason pode ajudar aí nesse cenário? Bacana. Primeiramente, estamos juntos com parceiros estratégicos, né? No caso, a Wider é uma parceria. Já nos conhecíamos de algum tempo para cá, um pouco mais de 2 anos, e queremos nos reunir com os melhores no Brasil, né? Acho que só assim podemos crescer, só assim podemos prover o serviço do mesmo nível de uma forma global. A Cyber Reason é uma empresa de 2012, né, a empresa israelense, com executivos, né, os executivos que fundaram a companhia eram ex-militares do Exército de Israel, eram responsáveis por segurança ofensiva do Exército de Israel, fizeram parte do Mossad, da unidade 833, se eu não me engano o número é sempre equívoco aqui, mas sempre me confundo pelo número exato, mas eram responsáveis pela equipe de segurança do Exército de Israel. E conheciam muito essa parte de ataque de software, né, como defesa em si, atacar outras companhias para se precaver de possíveis ataques direcionados a eles. E nessa ideia que eles criaram a Cyber Reason, mostrando que com técnicas, com inteligência artificial, com toda a parte de
análise comportamental com métricas, perguntas, é possível você mitigar um risco. Então, hoje, presente no Brasil há pouco mais de um ano, a empresa desde 2012 com mais de 500 funcionários, 3 SOCs, follow the sun, 24/7, Estados Unidos, Israel e Tóquio. Hoje, com mais de 6 milhões de endpoints vendidos, mais de 4 milhões sendo gerenciados pelo SOC Cybereason, que é um serviço que a gente está compondo nessa oferta de trabalho remoto. No Brasil, são mais de 40 mil endpoints sendo administrados, sendo comercializados numa operação que começou praticamente há 6 meses comigo e com o Bruno. Então, a gente tem desde clientes corporativos com mais de 20 mil dispositivos, outros com 10 mil, sejam eles no mercado de varejo, seja ele no mercado de serviço, startups, fintechs com 500 usuários praticamente, outros com 300, outros com 2 mil. Tá? Então, a ideia é apoiarmos desde o módulo de prevenção, o NGAV, o tradicional endpoint, que é o que a gente temos nossos diferenciais, mas principalmente na camada de serviço de detecção e resposta a incidente, e análise de comprometimento, um SOC ativo 24/7. Legal, legal. Só para complementar, por que eu escolhi a Cybereason como parceira para essa parte de Advanced Endpoint Protection, né, que a gente chama? Justamente porque hoje, quando se fala em empresa, né, tô vendo aqui quem está participando do nosso webinar, já conhece um pouco desse meu discurso. A analogia é simples, né? Não adianta eu ter, por exemplo, uma cerca uma cerquinha de madeira para proteger uma empresa que tem um certo valor ali dentro. Então, assim, o antivírus tradicional não serve mais. Você tem que ter um muro com 2,5 metros, com cerca elétrica, guarita, câmera. Então, você tem que ter a detecção, você tem que ter a resposta adequada, porque você tem muito valor dentro desse perímetro. Então, só um Advanced Endpoint Protection, de fato, é que pode fazer esse papel. E a gente tem bastante... Eu sou um pouco crítico com relação a isso, né? E, assim, Israel, como mencionado pelo Herbert, Israel é um silo de desenvolvimento de tecnologia de segurança, né? Quem teve a oportunidade já de usar a tecnologia israelense sabe o que é aquilo, né? É um negócio diferente, né? É um negócio diferente. Mas, Herbert, aí, para a gente ser sintético e liberar o palco para o Bruno, né? Fala um pouquinho sobre o que é o Remote Workforce Protection, qual é a finalidade dele, qual é a composição? Isso, em conjunto com a Wider, histórico global de pesquisa e resposta da Cybereason como um todo, vem do viés de toda a equipe de segurança sobrecarregada, tendo que administrar política de firewall, VPN, duplo fator de autenticação. Então, a equipe de TI e segurança estão sobrecarregadas. Montamos uma oferta para ajudar nesta dor do cliente, nessa dor de vocês, executivos de segurança, que não tem como monitorar 24/7 uma ameaça dentro de um endpoint. São milhares de endpoints que vocês administram. E alertas que, se você colocar num CIEM, muitas vezes tem CIEM, mas falam, mas geram tanta informação nesse CIEM que eu não consigo tratar. É nessa oferta que nós queremos trabalhar, que é terceirizar, mover toda a responsabilidade do endpoint, da proteção do endpoint, desde o módulo do NGAV, que é bloquear ameaças conhecidas e desconhecidas, baseadas em inteligência artificial, machine learning, todas essas técnicas de anti-ransomware. A gente tem um módulo de anti-ransomware que a gente pode detalhar depois também, que atua no módulo de honeypot, que estão instalar iscas dentro do computador de cada usuário para evitar que a máquina seja criptografada por um todo. Então, passou por todo o módulo de inteligência, ainda tem mais uma camada de proteção. Então, além desse módulo básico, que a gente pode dizer do NGAV, a gente vai proteger dispositivos móveis de vocês, então, celulares que estão entre Android e iOS. A parte de detecção e resposta, que é o EDR, que é o 1% das vulnerabilidades ou dos ataques que bypassam os módulos de prevenção, mas são os cenários mais críticos. Não sei se todos sabem, mas, em média, são 250 dias para identificar uma vulnerabilidade, uma exfiltração de dados das companhias no Brasil.
Então, esse módulo também está compondo dentro desse agente que será instalado dentro do dispositivo de vocês. Um módulo de MDR, que é Managed Detection and Response, que é o SOC da Cybereason, atuando com o Wider 24/7, monitorando todo o ambiente de endpoint de vocês. Então, surgiu um evento, surgiu uma malware operation, né, um malware dentro do ambiente de vocês, ele será alertado dentro do ambiente de vocês, por e-mail, por ligação, porém, nós já estamos tratando todo o incidente. Então, está envolvendo também resposta a incidente, até 20 horas nesse período, somente para tratar o incidente emergencial. Então, é tirar toda a sobrecarga que você tem de administração do endpoint para a Wider e a Cybereason. Então, uma equipe dedicada que já tem o know-how 24/7 de fazer toda essa triagem de ataque e que vocês estejam preocupados com outras criticidades dentro do ambiente de vocês. Saber se a máquina do diretor está up, se às vezes o CFO está conseguindo ter o relatório que ele realmente precisa e deixar que essa parte do endpoint fique do nosso lado. Fazendo uma analogia rápida, né, eu sou cliente do Itaú, né? Quem sabe o que eu vou falar, mas os outros bancos também têm isso, tem uma espécie de MDR quando alguém tenta fazer uma barbeiragem com o teu cartão, né? Quem nunca recebeu aquela ligação? Boa tarde, senhora Kira, é a central de segurança do Itaú, queria confirmar algumas compras, seu cartão está bloqueado, né? Você recebe uma notificação, né, um SMS no celular e tal, e imediatamente, segundos depois, menos de um minuto, a central de segurança te liga: oi, tudo bem? Só tentaram fazer uma compra aí, foi você mesmo? Posso confirmar as últimas 3, 4 compras? Essa analogia cabe para o endpoint. Então, é assim, isso é para a gente que é de segurança, para vocês que têm endpoint para gerenciar, você imagina, hoje, basicamente, quase ninguém tem esse tipo de mecanismo. E o custo-benefício justifica o trauma que é ter que responder a um incidente depois que ele aconteceu, né? Então, isso é um negócio, essa prevenção, essa detecção e prevenção, ela gera uma economia de tempo e também elimina prejuízo, né? Então, eu gosto de usar essa analogia do cartão de banco porque é bem útil. E isso traduzam para ter essa proteção no endpoint. E nessa, até complementando, na demo que o Bruno vai focar, a gente vai mostrar muito a parte do EDR, que é o que hoje as empresas não possuem, porque muitas possuem um módulo de prevenção, o básico, né? A gente vai focar o que não é pego pelo endpoint tradicional, o que isso não é atendido hoje, e com a Cybereason, como que esse serviço pode mostrar um outro cenário que você fala, poxa, realmente isso me faz reduzir o meu teto de vidro exposto por meses para alguns minutos apenas. Então, é nisso que nós vamos focar. Perfeito. Vamos passar o palco pro Bruno? Vamos lá, ele vai dar um show. Legal. Pessoal, eu vou deixar, eu vou baixar minha câmera agora, e aí as perguntas podem colocar dentro do chat, que eu vou repassando para o Bruno, conforme vocês forem perguntando, se forem técnicas, ou se quiserem deixar, se forem perguntas já dentro da demo, eu já vou colocando aqui para ele. Se forem perguntas mais relacionadas ao programa, depois a gente responde depois da demonstração, ok? Bruno, fique à vontade. Obrigado, Akira. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Dá um slide aqui do Now Our Mindset. Já está ok. Beleza. Bom, pessoal, primeiro, obrigado. Aí, um prazer falar com todos. A ferramenta da Cybereason, ela tem dois componentes principais. É uma console central, que fica na nuvem, né, na Amazon ou na Google Cloud. E tem um agente também que você instala em cada endpoint, tá? Na máquina Windows, Linux, Mac, estação de trabalho ou servidor, e também dispositivos móveis, né, como iOS e Android. Então, esse agente ele tem duas camadas principais. Tem essa camada aqui da esquerda, vamos dizer assim, de prevenção. Então, essa camada é aquela que vai utilizar várias técnicas para identificar o ataque e já deletar o arquivo, matar o processo, bloquear a execução. Tá? Existem várias técnicas que a Cybereason usa hoje para fazer essa detecção e bloqueio. E saiu até um relatório do INSS Labs, agora em março,
e eles dizem lá que no teste que eles fizeram, a gente bloqueou 99% dos ataques, né? 99 ponto alguma coisa. Então, essa camada de prevenção, muitas empresas hoje já têm, né, o antivírus, a grande maioria usa ainda um antivírus tradicional, né, seja amarelinho, vermelho, etc. Mas a grande questão é que não importa qual que é a sua camada de prevenção, se alguém realmente estiver disposto a entrar na sua empresa, esse cara vai conseguir vir aqui e vai passar todos os seus componentes de prevenção, inclusive da própria Cybereason. Não tem nenhuma camada de prevenção hoje que seja 100%. A grande diferença da Cybereason é que no mesmo agente que a gente tem, né, a gente tem a prevenção e a gente tem um componente de EDR, né, de detecção e resposta de incidentes. Então, para esse 1% dos ataques que bypassar esses componentes de prevenção, e geralmente são os ataques mais avançados, que causam mais danos, a gente vai monitorar todos os processos em execuções, todas as conexões de rede. Então, a gente sabe que quando um atacante ele entra numa empresa, ele faz a infiltração inicial, ele tem várias técnicas e procedimentos que esse cara vai adotar até ele conseguir chegar aqui no seu alvo final, que é fazer a destruição, né, seja roubar dados ou encriptografar seus dados, etc. Então, a Cybereason, ela fica monitorando, a gente coleta metadados, né, várias informações de tudo que está acontecendo nas máquinas, e essas informações passam por uma análise de big dados, né, de big data, vamos dizer assim, onde a gente faz até 8 milhões de perguntas por segundo para identificar se tem um ataque ou não, tá? Devido como a gente tem pouco tempo nesse webinar, vou tentar ser um pouco mais sucinto, mas basicamente em qualquer estação de trabalho hoje, você vai ter aqui na média de 270 processos rodando, tá? 115 mais ou menos conexões estabelecidas. Você multiplica só a quantidade de processos e a quantidade de conexões vezes o número de máquinas que você tem na sua rede, tá? Seja 100 máquinas, 1000 máquinas, 10 mil máquinas. A quantidade de dados que existem para você analisar e identificar se tem um comportamento malicioso ou não, é muito complicado de você fazer isso manualmente, né? Mesmo que você tenha 20 pessoas formadas no SANS, lá em Harvard, nos Estados Unidos, é muito complicado de você fazer uma análise tão profunda e identificar em cada endpoint, em cada DLL, a todo momento, se tem alguma coisa maliciosa ou não. Então, a Cybereason, ela usa uma pirâmide, onde a gente coleta um metadado, e a gente vai fazendo pega esse dado metadado e aplica a Threat Intelligence, faz análise de Big Data, e vai passando por um filtro até chegar na MALOP, ou a Malicious Operation. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês possam ter uma ideia de como funciona essa análise comportamental que a gente faz. Quando alguém abre o PowerShell em uma máquina e executa um script, automaticamente a nossa ferramenta começa a fazer várias perguntas, né? A gente vai checar, o processo é PowerShell, se for PowerShell, tem evidências de Mimikatz? Se tiver evidência de Mimikatz, depois a gente checa se esse PowerShell fez download de alguma coisa. E aí vai. É uma pergunta atrás da outra, e cada pergunta pode gerar subperguntas, né? Então, pode ser desde uma análise com dezenas de perguntas, como vocês podem ver aqui, ou, quando eu clico aqui nessa Clear Command Line, por exemplo, ele vai passar para a próxima tela. Deixa eu só... Onde você consegue ver aí que são milhares de perguntas agora, e não dezenas. Então, é muito complicado de um analista fazer essa análise e entender tudo o que aconteceu em uma grande escala, né? Bom, feito toda essa a gente vai, deixa eu passar aqui para o meu laboratório, a gente vai gerar um alerta na console. Esse alerta, a gente vai dividir esse alerta em qual estágio que o ataque está. Então, a gente vai entender se essa ameaça, ela está fazendo simplesmente uma varredura na sua rede, né, ou seja, está na fase de reconhecimento, ou se é uma ameaça que, por exemplo, está fazendo uma movimentação lateral, né, fazendo, por exemplo, um ataque chamado Pass the Hash, ou se está na seção de Command Control, ou seja, a máquina já está infectada e está conectada em um IP remoto, né, recebendo comandos. Então, esses círculos maiores significam mais máquinas impactadas, círculos menores, menos máquinas impactadas. Se eu quiser ver os detalhes desse evento, eu dou um clique.
e aqui ele vai expandir todos os detalhes desse evento. Então, por exemplo, quantas máquinas, usuários, se você quiser ver quais são as diferentes máquinas aqui, você já consegue ver o escopo. A gente vai colocar todas as máquinas numa linha de um tempo, onde você vai ver a primeira máquina impactada, o dia, a hora, paciente 0, né, quem foi, passaram-se 12 dias, uma outra máquina foi impactada, você dá um clique e você consegue ver. Então, a gente faz essa linha do tempo, para você construir manualmente é muito complicado, fazer análises forenses, e a gente faz isso automaticamente. Então, nesse caso, são 7 máquinas, a gente gera um alerta só na console e coloca 7 máquinas dentro desse alerta, ao invés de te gerar 7 alertas diferentes na console, né? Ao final do dia ou do mês, ao invés de ser milhares de alertas, você vai ter que revisar aí uma dezena de alertas, provavelmente, somente. Você consegue checar muito detalhe, né, do que está acontecendo ao entorno desse alerta. Por exemplo, o processo aqui que ocasionou um shell reverso foi o RegSVR32, que é um processo do sistema operacional. Mas quem que chamou esse processo? Então, você consegue ver aqui os processos pais. Por exemplo, Excel chamando o RegSVR32 é algo muito suspeito. PowerShell, o CMD. Então, você consegue ver as diferentes execuções, quais foram os processos pais. Quais foram os usuários, as máquinas novamente, as DLLs carregadas por esses processos. A gente aplica a Threat Intelligence e já verifica se alguma delas tem conteúdo malicioso. Se tiver, a gente vai deixar vermelhinho esse ícone, e ao lado aqui da DLL maliciosa estaria em vermelho também. Quais processos esse RegSVR32 executou? Quais foram os processos filhos? Para a gente já ter uma ideia se isso é esperado ou não. Por exemplo, aqui está vendo o Bits Admin, é um processo para você criar, fazer transferência de arquivos ou criar persistência na máquina. Esse processo fez 10 conexões. Para onde foram essas 10 conexões? Você dá um clique aqui, vai aparecer as 10 conexões que houveram. Okay? Então, só nessa tela você já tem uma boa ideia do que está acontecendo, mas você ainda pode vir aqui e clicar no Attack Tree. Attack Tree, ou árvore do ataque, basicamente ele vai te mostrar os detalhes desse ataque no momento que estava acontecendo, que o mesmo estava em progresso, né? Quais são os processos pais, os processos filhos, tudo que estava em torno desse ataque. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver que o RegSVR32 aqui gerou o alerta, eu consigo ver aqui quais são as malops ou malicious operations que ocasionaram esse alerta. De acordo com as milhões de perguntas que a gente fez, o que nos leva a crer que isso de fato é um ataque. E aqui você consegue ver, o Excel chamou o RegSVR32 e quem chamou o Excel foi o Outlook. Então, provavelmente, esse usuário ele recebeu um e-mail, esse cara clicou no arquivo malicioso que executou o Excel. Você quer saber qual que é o arquivo, ou quais foram os arquivos? Você dá um clique aqui aparece quais foram os 15 arquivos que esse cara abriu, e aí você vai ver o nome do arquivo, em diferentes ocasiões, é claro. Depois, você quer saber o que esse RegSVR32 fez, você consegue verificar, por exemplo, o que esse cara executou com o comando Bits Admin. Você clica aqui e você consegue ter uma ideia da linha de comando. Nesse caso, ele está fazendo uma transferência de dados, ele está copiando o arquivo XML de um IP remoto, né, o IP 108, para a pasta Downloads. Então, essa árvore de ataque, ela pode ser simples assim, ou ela pode ser um pouco mais detalhada e chegar nesse nível aqui, por exemplo. Aqui você vê que é um outro tipo de ataque, né? Aqui tem vários ataques acontecendo, mas você consegue ver aqui, por exemplo, que esse processo MAV5, ele executou o comando set útil, por exemplo. Isso aqui é um processo do sistema operacional que faz registro de certificados. Então, você consegue ver todas as cópias de arquivos, todos os downloads que ele fez. Você tem linhas de comandos que você consegue enxergar exatamente tudo que esse cara fez, todos os arquivos que foram feitos downloads. Esse cara, depois disso, ele executou o comando net.exe, que é um comando usado para criar usuários, colocar usuários dentro de grupos, etc. Então, aqui, ele executou 700 vezes, só que em vez de você olhar 700 execuções, a gente mostra aqui para vocês somente as execuções únicas. Você consegue ver aqui que ele colocou esse usuário sysadmin dentro do grupo administrador
entre outras coisas. E por aí vai. São várias análises. O que acontece, né, a grande diferença de uma ferramenta de antivírus tradicional é que a ferramenta de tradicional ela poderia pegar esse SunRDump aqui, por TXE, e te gerar um alerta dizendo, eu peguei esse arquivo e deletei. E aí você pode pensar, ok, o incidente está resolvido nessa máquina. Mas antes disso, vários outros arquivos foram feitos downloads. Com esse comando net, ele colocou um usuário dentro do grupo administrador, possivelmente criou um outro usuário. Então, aqui você tem a visão do todo. E hoje em dia, 40% dos ataques que são feitos hoje, eles não usam malware, eles usam comandos e artefatos do próprio sistema operacional. Por exemplo, execução de código remoto com o processo WMI. Você consegue ver aqui exatamente tudo o que aconteceu, todos os parâmetros do comando que o atacante tentou fazer. Tá? Bom, depois de fazer essa análise, você consegue voltar aqui e responder para esse incidente. Vamos lembrar que esse funcionamento, os 99% dos ataques vão ser bloqueados de cara, vamos dizer assim, imediatamente. Aquele 1% dos ataques, aqueles mais avançados, vão passar por esse processo de detecção e resposta. Então, você analisou, identificou que isso de fato é um alerta, ele vai, você pode vir aqui, a gente já diz o que você tem que fazer, nesse caso é matar o processo, porque esse processo é o processo do sistema operacional, você clica em Apply, e a ferramenta já vai aplicar essa recomendação nas 7 máquinas que estão impactadas. Se fosse um processo que não é do sistema operacional, tipo um Trojan.exe, a gente poderia habilitar a opção de prevenção, e esse Trojan.exe seria compartilhado o hash desse processo com todas as outras máquinas, para da próxima vez já bloquear esse cara na pré-execução. Tá? Aqui eu tenho também como isolar as máquinas da rede, então, enquanto você está revisando o incidente, você pode clicar nesse botão isolar, e essas máquinas elas vão parar de comunicar com a rede. Elas só vão comunicar com a console da Cybereason e com a rede de isolamento que você definiu. Bom, eu estou chegando já no final dessa Demo Express, vamos chamar assim, tá? Eu estou tentando ser bem sucinto. Eu vou mostrar só para vocês aqui a parte de Threat Hunting, né? O que você consegue fazer com a ferramenta. E só lembrar que a Cybereason ela tem 3 SOCs, né? Um em Boston, um em Israel e um no Japão. Então, sempre que aparecer um alerta na console dos nossos clientes, os nossos especialistas forenses e de resposta a incidente, eles vão olhar, receber esse alerta e eles vão fazer a triagem. Toda essa análise que eu estou fazendo aqui, eles vão fazer e vão colocar comentários na própria console para que o seu time possa ter uma visibilidade e uma recomendação de um especialista em segurança, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui, eu vou fazer uma busca por um comportamento suspeito. Então, eu posso fazer... vamos supor que eu quero saber todos os executáveis que mandaram muita informação para fora. Eu posso vir aqui buscar por todas as conexões, ou seja, eu quero saber todas as conexões que foram feitas no meu ambiente. Quero filtrar só aquelas que enviaram uma grande quantidade de informação. Eu vou dar um Get Results. E aqui eu consigo organizar por Transmitted Bytes. Então, eu consigo ver qual que é o processo que mandou mais informação aqui para fora. Por exemplo, esse Velociraptor.exe, na máquina FireVM, mandou 6 GB para esse IP aqui. Esse processo aqui, chamado Vaza3.exe, por exemplo, mandou 750 megas para esse outro IP aqui. Tá? Então, esse é um exemplo de hunting, né? Você pode fazer usando um elemento, como eu usei aqui, só uma conexão, ou vários elementos. Por exemplo, eu quero saber todas as conexões feitas por um usuário de uma máquina específica. Posso vir aqui e filtrar a máquina que eu quero. Só quero saber dessa máquina Workstation 03. Aqui eu posso pegar todos os usuários dessa máquina e falar assim, eu só quero saber o que o usuário chamado Administrator fez. Então, vou filtrar só esse usuário aqui. Quero saber todos os processos que esse cara executou no dia de hoje. E desses processos, não importa quais, eu quero filtrar só aqueles que tiveram conexão para fora.
e aqui você consegue verificar todos os processos e as conexões executadas por esse usuário administrador nessa máquina Workstation 03. Tá? Eu posso fazer, por exemplo, uma consulta para buscar de todos os serviços que estão instalados nas máquinas, quais aqueles serviços que não estão instalados em um caminho padrão. Então, por exemplo, quando você instala um serviço no Windows, esse serviço se instala na raiz do C, no Program Files, arquivos de programa. Nesse caso, eu estou buscando todos os serviços que não estão em uma dessas pastas, estão em alguma outra pasta. E aqui eu posso observar, por exemplo, tem um executável de um serviço chamado cache dump 64.exe sendo executado de uma pasta temporária. Isso não é comum. Tá? Bom, pessoal, existem várias outras formas de thread hunt. A gente tem um serviço de thread hunting também, das próprias Cybereason, e também um serviço de compromise assessment para verificar se na sua rede já não tem um atacante e que porventura tenha bypassado os seus componentes de prevenção. Tá? Mas eu vou encerrar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat e nós vamos revisar essa pergunta o mais breve possível. Legal, Bruno. Legal, obrigado. Bacana, né, pessoal? Esse módulo de detecção e resposta, ele ajuda bastante mesmo no nosso dia a dia de segurança, tá? Por isso que EDR hoje é peça fundamental em qualquer processo de detecção avançada de ameaça. Então, isso realmente é um ponto muito importante a ser considerado, não só agora nessa realidade de trabalho remoto, que tende a se estender por um bom tempo, mas depois isso pode ser um novo realmente normal, tá? Legal, deixa eu compartilhar de novo aqui a apresentação. Vamos lá. Minha apresentação não quer voltar. Nem tudo é perfeito, né? Mas vamos... agora foi. Né? Herbert, volta comigo aqui. Vamos lá falar um pouquinho para fechar um pouco o assunto que o Bruno tão bem apresentou. Fala um pouquinho dos principais benefícios, além da questão tecnológica bem fundamentada ali pelo Bruno. Certo. Considerando toda essa visibilidade que o Bruno mostrou, a gente tem que confiar em clientes, acreditando, né, naqueles clientes que já seguem a Cybereason, já postaram na Cybereason e estão muito bem satisfeitos aqui, mas também aqueles principais analistas de mercado que anualmente fazem pesquisas com os principais players, né? E recentemente foram publicados dois muito importantes. O Forrester Wave, né, que fez um dedicado para EDR, e ali está do lado esquerdo uma parte desse report. Esse é um quadro justamente mostrando apenas a parte técnica, a avaliação técnica que eles fizeram, onde nos classifica a Cybereason como principal, a solução mais forte, né, que é o que eles a nomenclatura que eles utilizam no Forrester, colocando como a solução mais forte de EDR do mercado. Esse já é um analista muito forte para os analistas técnicos. O outro é o NSS Labs, que fez uma avaliação voltada para módulo de prevenção, né, para Endpoint Protection, tirando a parte do EDR. Também nos classificou como a solução AA, que é o nível mais alto, a categoria mais alta que os vendors tiveram. Interessante dessa pesquisa do NSS Labs que eles avaliaram 19 vendors. Apenas 3 deles aceitaram compartilhar a avaliação feita por eles. Nós estamos entre eles, então por isso está público, a gente pode comparar mais. Isso é interessante, porque compartilhando com vocês que estão aqui com a gente,
A questão da marca, assim, nome tradicional não quer dizer eficiência, aliás, muito pelo contrário. Tem muita gente aí com nome de mercado que está ficando pelo caminho tecnologicamente. Então, assim, NSS Labs, Forrester, eles são realmente, hoje, Mitre e o Mitre Attack são realmente pontos importantes a ser considerados para a gente que é mais técnico na escolha de proteção efetiva. Nome, isso não vai levar realmente a gente a uma proteção efetiva. E às vezes até custa mais caro, né, Herbert? Pode ser. É isso mesmo. Tem mais essa ainda. E esses estudos mostram, até mesmo para todos aqui na listas técnicos, que às vezes precisam justificar esse investimento, às vezes para um CFO, para um executivo interno. Então, mostrar isso para dentro da companhia ajuda no ROI, ajuda no TCO, no custo operacional do projeto como um todo, ou mais um apoio para estamos adquirindo um produto que foi realmente testado, tem analistas comprovando a usabilidade e custo-benefício do produto. Então, desculpa. Imagina. Eu ia falar que, assim, em termos de EDR, e aí eu trabalhei já com vários vendors, eu até usei essa frase ali, copiei, não é da minha autoria, mas ali, é o melhor EDR e Endpoint Protection que o dinheiro pode comprar, né? Então, assim, custo-benefício é interessante, gente, é interessante, independente de eu ser um representante da marca, eu estou tentando sentar na cadeira de vocês. A gente tem que pensar em tudo, tem que pensar quão fácil é implantar, quão abrangente ele é. Então ele funciona em Windows, que é a grande maioria, funciona em Mac, funciona em Linux, funciona em mobile, que é um problemão, fácil de implantar, fácil de gerenciar. Aquilo que o Bruno mostrou é só a ponta do iceberg do que dá para fazer dentro dessa solução. Eu diria para vocês assim, quando vocês entrarem nesse mundo e começarem a perceber o que vocês conseguem fazer, vocês vão perceber o seguinte: eu não tinha ideia de que passava tudo isso por debaixo do meu tapete aqui, eu não estava percebendo. Né? E passava batido e poderia gerar uma série de problemas. Então, ter um bom EDR, ter um bom mecanismo de detecção e resposta é fundamental hoje, e vocês vão comprovar na prática aí. Isso é o que resume aqui esse slide, né? Bom, eu acho que, assim, para a gente, né, tentar sumarizar, eu vou abrir para perguntas aí de vocês. A gente fez uma coisa muito rápida, muito sucinta, mas para vocês entenderem o grande objetivo de ter uma proteção avançada para endpoint. No cenário que a gente está vivendo hoje, com boa parte da força de trabalho remota, só com VPN, com aquele endpoint que vocês sabem que não tem EDR, ou seja, mesmo sendo um ativo da empresa, pode não estar protegido adequadamente. Né? Então, a gente tem vários, a gente tem publicado artigos, se vocês acompanham o blog da Wider, o blog da Cybereason, vão perceber várias matérias falando sobre os riscos desse novo cenário. Então, o que a gente está trabalhando hoje, sumarizando a ideia, é que ter uma proteção na ponta robusta, como essa que a gente demonstrou hoje, ela é fundamental para a tua estratégia de proteção no ambiente. Tá? Então, vou abrir para perguntas e respostas. Akira, antes de até abrir para a pergunta, 2 pontos que acho que é importante, que acho que eu não mencionei, ou nós não mencionamos aqui. A gente está atuando num cenário muito flexível, Wider e Cybereason, desde período de serviço, quero uma degustação 3 meses, a gente de 3, 6 meses, 1, 2, 3 anos para atuarmos em conjunto. E o ponto mais importante, a partir do momento de solicitar as tratativas comerciais com a Wider, em 24 horas do aceite do ok de vocês, né, da contratação de serviço, do aceite do serviço como um todo, em 24 horas começamos a parte de implementação. Né? Então, ela começa a proteger e ser monitorado o ambiente de vocês em 24 horas. Isso é um ponto importante. Perfeito. E só mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, o Remote Workforce Protection, e isso é uma coisa muito interessante na Cybereason, acabei de olhar aqui e lembrei desse ponto dessa anotação. Vocês podem adquirir ele por 3 meses. Por 3 meses. Quem tiver interesse, me procure no meu time para mostrar para vocês o quanto custa isso por mês
para cada máquina. Isso pode ser usado por 3 meses, estendido até 6 meses. Isso é uma forma até de vocês experimentarem a um custo bem razoável por ser mensalizado. Ele é mensalizado, tá? Nesse caso dessa campanha, e uma forma de vocês entenderem na prática como isso vai operar. Tinha esquecido desse detalhe, Herbert, acho que era esse o ponto. Tem mais algum ponto antes da gente abrir para perguntas? Não, e é claro, gostaram, seguiram com os 3 meses, vamos negociar um processo, estender esse prazo para 1, 2, 3 anos? Sem dúvida, a parceria será feita, o alinhamento, a aliança estratégica entre vocês, não Wider, Cybereason e cliente, para estender isso por muito mais tempo, né? Legal. Vou abrir, tem 2 perguntas aqui. Eu vou para mais simples, depois para mais elaborada. A do Márcio, o Márcio Gomes, da Infinity. Se dá para pedir para o bom velhinho. Olha, acho que dá. Então, assim, tá um pouco longe, mas dá. Agora, falando sério, Vinícius da IPCorp, Vinícius Santana, ele coloca o seguinte: hoje, atualmente, com todo mundo em home office, eu ter essa ferramenta rodando localmente nas máquinas da empresa, iria me ajudar a proteger, ao alertar sobre uma possível entrada de malware da máquina de um colaborador interno para a empresa? Sim. Né? Imagina o seguinte, se quiser responder, Herbert. Deixa eu ter, estivemos rodando localmente nas máquinas da empresa, sim, ele roda o agente dentro das máquinas, né, de cada máquina, mesmo com o usuário remoto, porque o usuário ele é remoto, ele estando conectado na internet, ele está sendo protegido, monitorado, então, assim, ele evita, sim, uma possível malware para dentro da empresa, até mesmo a movimentação lateral. Então, Bruno, se quiser complementar tecnicamente, Bruno, em algum ponto aí? Não, é isso aí. Eu estava falando aqui, mas meu áudio estava no mudo aí. E, bom, a pergunta do Elmo. Então, esse software é um antivírus mais avançado ou trabalha junto com o antivírus, no caso, o antivírus atual que ele tem? Tá. São 2 pontos, Elmo. A gente consegue... Tem clientes que procuram a gente para substituir a ferramenta de antivírus. Então, às vezes, você tem um Symantec, uma CAF, um Bitdefender, você não está satisfeito e você está procurando uma solução para substituir. Então, a gente vai colocar 2 camadas de proteção para você, a camada de EDR que eu demonstrei para você aqui agora nesse webinar, e a camada de prevenção. Tá? A camada de prevenção é aquela inicial que vai bloquear os 99% de ataques. Então, a gente tem essa camada também no mesmo agente, é um único agente só com as 2 camadas. Então, você pode comprar essas 2 camadas, e aí você tira o seu antivírus de lá. Ou tem clientes que dizem assim, olha, eu tenho uma camada de prevenção aqui da empresa XPTO, tá ok para mim, mas eu sei que esse cara não vai pegar 100% dos ataques. Eu quero uma outra camada para identificar ataques mais avançados. E aí a Cybereason entra somente com o EDR, que é essa camada que eu demonstrei hoje. Então, assim, dá para trabalhar das 2 formas, tá? Depende muito do objetivo do cliente. O EDR, às vezes, você pode colocar só nos servidores, só nos endpoints, é um módulo que você pode contratar ali independente, isso é bem legal. Pessoal, mais alguma... O Elmo já tinha feito um comentário aqui, que é se ele recebe alguma mensagem, algum aviso de alerta. Recebe sim, Elmo. Sempre que é gerado um alerta, você recebe o alerta da própria ferramenta. E como a gente entrega essa solução monitorada pelo SOC da Cybereason, os nossos engenheiros, eles fazem a triagem do ataque e disparam um e-mail para os contatos técnicos do cliente, com um resumo executivo do que aconteceu e recomendações técnicas. Legal. Pessoal, temos tempo para mais uma pergunta? Alguém? Lembrando que é multiplataforma, né? Acho que a gente enfatizou bem também. Que é Windows, Mac, Linux. iOS e Android. Legal. Vinícius colocou mais uma questão ali. A instalação dos agentes para servidores é algo diferenciado para desktops? Porque, normalmente, o antivírus comum pode bloquear vários processos de um servidor de aplicação? Vinícius, esse é um ponto muito
comum em ferramentas tradicionais de antivírus, tá? A Cybereason, ela funciona um pouco diferente. Então, quando você instala o EDR em si, o EDR não está bloqueando nada, vamos dizer assim, de início. Ele só está coletando informações para identificação dos ataques. Quando você habilita a camada de prevenção, você tem uma forma de você habilitar de maneira de detecção somente, então a gente só vai detectar os ataques em si, para identificar possíveis falsos positivos, dependendo do componente, principalmente inteligência artificial, às vezes pode sim gerar falso positivo. A nossa taxa de falso positivo é muito baixa, tá? No NSS Labs eles fizeram teste, deu 0,9%, então menos de 1%, é bem tranquilo. Mas enfim, na hora de fazer o deployment, a Cybereason faz a instalação junto com o time da Winder no seu ambiente, e a gente vai seguir as melhores práticas para ser o mais tranquilo e transparente, tanto para o usuário quanto para o servidor. Não precisa nem reiniciar a máquina, esqueci de falar isso. Perfeito. Eu vou vou pegar a última pergunta e um aviso. Terminando aqui a parte de perguntas e respostas, eu vou sortear 2 e-books preparatório para o exame da CompTIA do Security Plus, ok? Para os presentes que estão aqui, tá? A última questão aqui do Elmo também. Consigo bloquear a extensão de arquivos, domínios de sites e bloqueio de USB. Tem a do João também, a gente consegue responder ainda. Isso, vou matar as duas perguntas, já vi a do João também. Perfeito. A parte de extensão de arquivos, o nosso bloqueio é pelo hash. Então, você consegue ver todos os processos que foram executados em uma máquina. Aí, vamos supor que você não quer bloquear, você não quer permitir o uso do TeamViewer ou do VNC em um determinado grupo de máquinas. Você consegue bloquear, mas é pelo hash, tá? Não é por ponto .exe, por ponto BAT, que é muito facilmente bypassado, né? Isso. A gente não bloqueia domínios e sites. A gente tem um firewall desktop na nossa ferramenta, que você pode especificar certos IPs que você queira bloquear. Aí sim, a gente vai permitir o tráfego para certos lugares e bloquear para outros. Mas a nossa Threat Intelligence, por exemplo, a gente informa se tem algum domínio malicioso, algum processo que está fazendo comunicação com algum domínio malicioso. A gente não chega a bloquear em si esse acesso, mas você pode fazer uma integração com o seu proxy, por exemplo, ou com o seu firewall, para quando tiver uma detecção de command control, pegar o IP ou a URL e você jogar no seu proxy para ele fazer o bloqueio. Ou, de repente, alimentar um firewall desktop, se você quiser usar um firewall desktop. E bloqueio USB, sim, dá para fazer. Você pode criar políticas onde o Herbert pode usar um dispositivo USB, o Bruno não, e assim por diante. Legal. A pergunta do João, ele pergunta sobre tráfego, qual que é o tamanho da banda que a gente precisa para manter a ferramenta funcionando. É uma ótima pergunta, João. São 10 megabytes por dia por endpoint, considerando 10 horas de trabalho nisso, tá? Então, é muito pouco mesmo. Então, a gente fez uma POC num cliente de 20 mil servidores, que eles já selecionaram a gente, e depois de ganhar na parte técnica de segurança, né, de detecção e resposta em si, a gente foi trabalhar com a equipe de engenharia de redes deles, e eles começaram a monitorar os bits and bytes, e eles mesmos ficaram surpresos. Eles falaram assim, pode começar a mandar as informações aí, ativar a ferramenta. Eu falei, não, está ativada já, está funcionando. E o pessoal ficou bem surpreso. É bem pouco tráfego mesmo. Legal. Bom, pessoal, nosso tempo até se esticou um pouquinho mais do que a gente tinha previsto. Eu queria agradecer primeiro, né, ao Herbert e ao Bruno pela dedicação, pelo tempo, pelo conhecimento compartilhado aí, né? Agradecer a todo o pessoal que participou, deixar mais uma vez minha equipe, eu e minha equipe à disposição para a gente estender esse assunto. É bem legal, assim, hoje a gente fez um rabisco na superfície ali em cima do que dá para fazer com essa proteção avançada de endpoints. Se quiserem conhecer sobre o Remote Workforce Protection, o mesmo programa, né, o programa regular da Cybereason, a solução dos pacotes, falem com a gente, vai ser um prazer aí. Não tomar um café nesse primeiro momento, mas a gente faz um webinar, um hangout específico para cada um de vocês e a gente apresenta, tá? Obrigado aí, pessoal.
Eu vou fazer um sorteio rápido aqui. Eu fiz uma listinha, enquanto o pessoal estava demonstrando, eu fiz uma listinha somente com as pessoas que estavam presentes no webinar, tá? Vou compartilhar minha tela. Estou usando uma auditoria feita pela PricewaterhouseCoopers, hein? Brincadeira, pessoal. Eu peguei um site aqui, um site que faz o sorteio, fiz a listinha aqui com os presentes, vou sortear 2 vouchers do livro CompTIA Security Plus, tá? Tem uma quantidade, obviamente estou descontando o pessoal da minha equipe que está assistindo, senão seria uma sacanagem, né? Então, vamos lá, vamos ver que os sorteados foram... Não vai me deixar na mão, por favor, né? Epa. Espera aí. Vamos lá, problemas técnicos acontecem, ainda bem que aconteceu aqui, não na apresentação do Bruno, né? Senão a gente estava ferrado, né? Eu acho que vou ter que salvar o arquivo como CSV, peraí. Eita. Enquanto eu vou salvando aqui como CSV, o Herbert, se quiser fazer as considerações finais aí. Colocar à disposição, né, de todos, conforme você comentou, agendar uma apresentação dedicada para a companhia específica, mais dúvidas, caso tenham, e apresentar cenários complementares ao Workforce Protection, e colocar principalmente que o endpoint foi muito tempo esquecido, né, como um nível de proteção para o endpoint. E é algo que hoje, devido à quantidade de informação, devido à criticidade de acesso à superfície ampla que hoje se tornou, é algo que hoje no orçamento das companhias deviam ter maior atenção do que até mesmo, às vezes, outras criticidades ou produtos de proteção em si. Então, é algo que nos colocamos à disposição. Depois você compartilha meu contato, o LinkedIn, que for necessário, pode me adicionar. Com certeza. Acho que é bom seguir a Cybereason o LinkedIn da Cybereason mesmo, que a gente tem bastante divulgação de produtos, webinars. Sim. O blog é bem interessante, tem bastante material legal. Agora vai, hein, gente? Agora vai, hein? Auditado pela PricewaterhouseCoopers, hein? Vamos lá. Éder Oliveira e Márcio Gomes. Vocês ganharam um e-book do Security Plus. Já que vocês estão confinados, é uma boa oportunidade para estudar, para tirar a certificação, tá? Então, eu vou gerar o voucher essa semana e mando para vocês, ok? Legal. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Na quinta-feira, agora, depois de amanhã, a gente tem mais um webinar aí para falar de continuar esse tema de acesso remoto seguro, né? Agora, a gente saiu do endpoint, vai passar pelo meio de acesso para fazer esse acesso remoto seguro. Vou divulgar essa semana as 2 próximas agendas, que provavelmente serão na semana que vem. A gente vai falar de conscientização de segurança e também continuar falando sobre outras formas de fazer acesso remoto seguro que não por VPN. Então, esse mês e provavelmente os próximos conteúdos serão dedicados a esse tema, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Herbert. Obrigado, Bruno. E até a próxima aí. Obrigado, um abração. Tchau, tchau. Valeu, um abração. Tchau, tchau.